Pode. Oi pessoal, meu nome é Mira Ruiz, eu faço a Elphaba no Wicked Brasil, que está em cartaz no Teatro Renault. Tô trazendo esse vlog aqui pra vocês porque muitos de vocês pediram isso e eu sei que, assim, eu como fã também já assisti muitos vlogs que tinham inclusive da Broadway, enfim, eu acho que é muito legal a gente ter essa troca, poder mostrar um pouquinho dos bastidores pra vocês, de como é a minha rotina, de onde eu estudei, que eu sei que vocês perguntam muito. Bom, nesse primeiro episódio eu queria responder várias perguntas que vocês me mandaram aqui. Eu tenho, assim, centenas que vocês mandaram no Instagram, na minha fanpage. Então, acho que eu queria primeiro responder algumas dessas dúvidas que vocês têm. E aí, no próximo episódio, a gente vai falar sobre uma outra coisa que eu falo no final do vídeo. Como foi sua época de estudo de teatro musical em Nova York? Aconteceu o seguinte, eu fui 2 vezes diferentes morar em Nova York. A primeira eu tinha 16 anos, foi em 2009, foi a primeira vez que eu assisti o Wicked, inclusive. E eu fui morar com meu pai, que estava morando lá, trabalhando. Acabei conseguindo uma audição, a história é longa, mas vou tentar resumir. Uma audição numa escola incrível que chama Professional Performing Arts. E é uma escola, é um colegial, normal, até meio-dia, a gente estuda química, física, tudo normal. E à tarde tem conservatório de teatro musical, teatro, dança, o que você escolher dentro da sua programação. Eu consegui uma audição nessa escola, que só tinha, assim, as crianças jovens, enfim, da Broadway mais talentosos, porque é uma escola que tem tolerância com jovens atores. Então os menininhos que faziam Billy Elliot estudavam na escola comigo, eu sempre cruzava com eles no corredor. Por exemplo, crianças do Matilda, na época eu não estava em cartaz, mas essas crianças estudam lá porque é uma escola que tem tolerância, se você precisar faltar para algum ensaio técnico ou alguma coisa, eles deixam você faltar e repor, tem todo um esquema. E eu consegui uma audição lá, só que eu estava começando a estudar teatro musical, não conhecia quase nada, tinha feito pouquíssimas aulas de canto e cantei On My Own na audição. O próprio diretor da escola que audiciona, e ele tocou piano pra mim na minha audição. E na hora ele já falou que eu... passei, então, see you tomorrow, te vejo amanhã, enfim. Mas assim, foi muito surreal eu ter passado nessa audição, com tão pouco estudo. E aí eu tinha aulas incríveis com professores incríveis da Broadway e, assim, crianças que estavam, jovens que estavam estudando desde, sei lá, 5 anos de idade. Inclusive, uma história engraçada é que de vez em quando eu matava a aula, levei uma bronca do meu pai, porque eu confesso que eu ficava com vergonha no início de cantar na frente de todo mundo. Tem que fazer uma aula que você tem que cantar e o professor te dirige e todo mundo aprende junto. Só que eu não queria cantar na frente daquelas pessoas que estavam cantando há, enfim, 15, 16 anos. Então, eu cheguei a matar algumas aulas, eu levei uma bronca, assim, da escola, do meu pai, porque eu não queria no início cantar. Depois eu fui, enfim, consegui ficar mais confortável. É a segunda vez que eu fui para Nova York, eu estudei na Lee Strasberg Theatre and Film Institute. É um lugar super bacana, focado em teatro apenas, que você mesmo monta os seus horários, o seu schedule, que a gente fala lá. Eu fazia aula de Method Acting, que é uma aula obrigatória da escola, que é sobre o método da Lee Strasberg. E aí tinham aulas desde aula para tirar sotaque, essa eu não fiz porque eu sempre falei inglês desde pequena, mas ela é legal porque é uma escola que muita gente vem de fora, do mundo inteiro, para estudar teatro lá. Então você não necessariamente precisa ter um inglês perfeito. Então eu recomendo muito essa escola para quem quiser estudar teatro em Nova York. E aí, paralelamente, eu fazia aulas de canto, assim, 3 vezes por semana, preciso dizer, com uma professora incrível que chama Mary Satrakian. Também procurem ela. Ela é professora da Sierra Boggess, para quem conhece, que é uma super atriz da Broadway. Ela é professora, foi coach da Nicole Kidman pro Moulin Rouge, da Mary J. Blige, enfim, Kate Winslet. Tem no currículo, assim, atores incríveis. E é uma professora que mudou muito minha vida, acho que é uma dos maiores mestres, assim, na minha vida. E ela mudou muito a forma como eu canto e como eu penso em relação à atuação na voz cantada, que nada é só canto, que a gente é intérprete. Aí, enfim, outro dia eu falo sobre isso. Vocês sentem a magia acontecer toda vez que entram no palco? Ou depois de um tempo se torna algo mais rotineiro? É uma pergunta muito interessante, porque, de fato, a gente vai ficar em cartaz provavelmente 1 ano, né? Como são geralmente as produções da T4F.
Mas de forma geral, qualquer peça que a gente faça que tenha um período longo, é muito fácil de cair nessa rotina de já fiz 20 vezes isso aqui, já meu corpo já não precisa nem pensar mais pra fazer, porque a gente entra numa coisa, memória muscular, não sei muito bem o que é, mas eu sei que o nosso corpo quase faz sozinho já o espetáculo, a partir de determinado ponto. Mas eu sou uma pessoa que definitivamente pensa muito nisso, assim, dessa magia acontecer. Então, quando eu entro, todo dia, antes de entrar em cena, eu sempre fecho os olhos, dou uma pensada sobre o quanto aquilo esse momento é uma oportunidade de contar para 1.700 pessoas novas a cada sessão a história da bruxa amada Oeste, que todo mundo conhece, pelo Mágico de Oz, mas assim, é a minha oportunidade de contar a história de uma pessoa que sofreu muito na vida, que passou por preconceito, que criou uma amizade linda, que encontrou amor na vida, enfim, como a maioria de nós, eu acho que é uma história só de uma pessoa que é muito humana. Então a Elphaba é um presente pra mim poder contar essa história todo dia, e é por isso que eu não deixo a magia morrer, porque eu penso assim, tem pessoas novas ali que estão paradas, assistindo, pagaram o ingresso pra ver e estão esperando que a vida dela seja mudada por aquele espetáculo, porque eu acredito nisso, assim, eu acho que se uma peça for boa, for contada com o coração, for contada sem entrar nessa rotina todo dia, as pessoas saem muito mudadas do espetáculo. Eu já saí mudada de vários espetáculos que assisti e acredito que o Wicked tem feito isso, porque a gente vê no final a plateia, outro dia tinha uma imagem linda, até quase me emocionou. Tinha um pai que estava na terceira fila, já devia ter uns 40 anos, com uma filhinha no colo, pequenininha, e a filhinha tava assim, olhando a gente no agradecimento, batendo palma e tal, e o pai tava aos prantos, assim. Acho que ele não deve ter imaginado, ele deve ter falado, vou levar minha filha pra assistir essa peça. E ele tava assim, segurando a menina no colo e chorando muito, muito emocionado com a história. Então eu fico muito feliz com esse tipo de reação, porque a gente vê que talvez uma pessoa que foi lá só pra levar a filha, enfim, é uma peça que agrada muita gente. Se ela for contada com o coração, se não for só uma coisa de eu dar o agudo do Define Gravity, a Fabi dar o agudo do sei lá o quê, eu acho que é muito mais a gente contar a história desses personagens. Eu penso nisso todo dia antes de entrar em cena e eu nunca entro assim, meia boca, ou então um dia que eu tô lá. Lógico, a gente não tá bem todo dia, né? Mas eu sempre procuro lembrar que são pessoas novas que pagaram e que estão lá, não só pagaram, mas que estão lá pra apreciar a nossa arte, né? Então a gente tem que fazer, não dá pra fazer mais ou menos. E acho que isso é muito interessante. Gente, eu tô o vídeo inteiro olhando pra lá, mas tudo bem, vou continuar assim. Porque tem muita coisa me distraindo. Tem tipo um negócio girando ali, tem um passarinho enorme ali. Então eu tô tipo... Ninguém quer saber. Quem perguntou? Ninguém perguntou. Até que ponto a direção interferiu na sua construção? Você construiu a personagem se baseando no que pediram ou foram te lapidando? Bom, a direção foi muito bacana. A nossa diretora Elissa e o Adam, que é o diretor musical, trabalharam com a gente. E também tinha a Corinne, que trabalhou a coreografia. E como o In the Heights também é um musical que eu fiz que tinha isso, as coreografias, é legal de falar, tudo tem um motivo, tudo tem um sentido, cada movimento é motivado por uma coisa que está acontecendo na cena ou alguma coisa do personagem, do coro naquele momento, enfim, é muito interessante. E a Alice, a diretora, pegou muito no pé desde o começo na interpretação. Então ela queria atores em cena, ela não queria ver um show de canto, ela não queria ver um show, cada música que fosse uma performance, sabe? No Good Deed, performance, Define Gravity, performance. Não, ela queria ver a história sendo contada. E isso pra mim como atriz é o mais interessante, porque eu não fiquei apegada em saber como é que eu ia cantar a música, ou como é que eu ia... que melisma eu ia fazer, sei lá, que momento. Não, eu tava lá pra contar a história. Então ela pegava muito no pé, ela sempre falava go deep, que é vá o mais fundo possível, né? Então a gente... no início era muito complicado, porque ela parava a cena, ela não deixava passar erro de interpretação. Até a gente entender o personagem, ela parava a cena toda vez que tinha alguma coisa que ela não achava certo. Ela não deixava fixar nenhum erro no nosso corpo. Então foi muito, muito puxado, muito interessante. E eu tive, sim, uma liberdade enorme, eu e a Fabi e todo o resto dos personagens,
A gente teve um trabalho de mesa muito bacana, foi muito, a gente trabalhou bastante em mesa primeiro, só sentado lendo o texto e falando sobre os personagens. E depois, quando a gente foi pro palco pra ensaiar, a gente também podia trazer coisas, propor, mas tudo dentro da peça, assim, dentro, como a gente já conhecia muito bem aqueles personagens, a gente pôde trazer coisas interessantes que já estavam, assim, no nosso corpo. Então eu acho que eu tenho, assim, a minha Elphaba, ninguém no mundo é igual. Ela não veio aqui e falou, quero que você mexa o braço nessa hora e ali, né? Apesar do Wicked ser um musical que é padronizado, tem no mundo inteiro, é muito interessante porque cada lugar é diferente. E eu acho que a gente tem um Wicked muito legal no Brasil, muito original e muito lindo. Eu sei que eu sou suspeita pra falar, mas a própria diretora já falou que acho que é um dos melhores, se não o melhor Wicked que ela já viu. E eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente fez, porque podia cair muito em fazer cópia, sabe? Eu fazia a cópia da Dina, a Fabi fazia uma cópia da Christian, e não foi isso que a diretora quis desde o começo. Então eu tenho muito orgulho do trabalho de ator que a gente fez, assim, foi muito interessante. Mira, em pouco tempo após a estreia do musical, você já ganhou milhares de elogios e uma série de admiradores. Como você se sente frente a todo esse feedback que os fãs de Wicked ao redor do Brasil têm lhe dado diariamente? Você imaginava que o público iria reagir de maneira tão eufórica? Eu sabia que o Wicked ia ter tem fãs no mundo inteiro, então eu sabia que ia ser muito bacana, mas eu não imaginava que ia ser, assim, o que tem sido. A gente tem um carinho tão grande de vocês, dos fãs, que é lindo de ver, porque é uma coisa assim, torcendo desde o início, desde dos ensaios, desde que foi divulgado o elenco, é uma torcida, assim, sabe? Tamo com você, a Elfa é minha personagem preferida, ou então a Glinda é minha personagem preferida, e eu quero que vocês sejam incríveis. Então desde o início tinha uma torcida muito grande, e desde a estreia, assim, a gente recebe, eu só recebo palavras lindas, as pessoas falando, muita gente falando, Wicked mudou minha vida, obrigada por fazer esse personagem, muita gente fala comigo chorando no fim da peça, não só por causa de mim ou por causa da Fabi, não, mas porque o quanto o Wicked é especial na vida de muita gente, e com certeza agora é na minha também, né? Então foi lindo, eu recebi mensagem de gente do México, de gente do Japão, de gente do mundo inteiro. Os diretores avisaram falando assim, olha, as meninas da Broadway andam com segurança, porque realmente as pessoas piram muito nesses dois personagens. Mas, então eu sabia que ia ter uma coisa muito grande, não imaginava que seria isso, mas o que está sendo lindo realmente é o carinho, não tem nada de... ninguém veio pedir, sei lá, não veio com crítica, ou é só palavras construtivas e palavras lindas e presentes e, assim, um amor muito grande que eu sei que todo mundo tem pela peça e por esses personagens. Então eu queria falar sobre isso um pouquinho, porque nunca pensei em receber tanto carinho assim, então foi muito legal. Como é o processo de preparação vocal para esse musical? Treina diariamente? Qual a sua rotina para manter a voz saudável? O processo de preparação vocal foi nos ensaios, eu acho, porque a gente cantava muito, a gente fazia às vezes 2 corridas. Teve dias que eu juro, eu cantei Defying Gravity 15 vezes, porque se a gente passava a cena 15 vezes, porque tinha que acertar coreografia, tinha que acertar interpretação e tudo mais, então eu chegava em casa assim, eu falava, meu Deus, como é que eu vou conseguir? Mas também uma coisa que eu tenho muito orgulho é que eu e a Fabi, e como toda a outra galera do elenco, nós estamos falando desses 2 personagens que são os protagonistas, a gente não faltou em um ensaio, a gente não faltou até hoje em uma apresentação. Então, a gente tem sido muito fortes assim, porque é muito fácil de você perder a voz fazendo Wicked, é muito fácil de você, enfim, se quebrar suas cordas vocais, mas lógico, eu tenho uma técnica que já tá dentro, né, que já venho de um estudo há muitos anos, e pra manter minha voz saudável, assim, eu não saio praticamente, assim, balada, esquece, bar, não bebo, jamais, assim, eu já sou uma pessoa que naturalmente não gosta dessas coisas, então é mais fácil pra mim. Mas com certeza eu não posso sair, que nem quando eu fazia Mamma Mia, por exemplo, eu saía pra jantar quase todo dia com os meus amigos e no dia seguinte eu tava bem pra fazer o show, porque a demanda vocal também, no meu caso, era menor. Aqui no Wicked eu tenho que ter todos os dias 100% da minha voz, né? Então, não da minha voz, mas da minha capacidade vocal. Então eu tenho que cuidar muito. Então, eu tomo muita água, procuro tomar muita água durante o show, eu tomo água de coco, tomo mais ou menos 1 garrafa pro show. E
faço aulas semanalmente, mas também tento não fazer nada muito puxado na minha folga, que a melhor coisa que fazer é não falar. Então segunda-feira é um dia que eu fico bem quietinha e tem cada dia sido mais fácil, né? Conforme tem passado os meses de temporada, tá sendo mais fácil fazer o show, então eu consigo sair pra jantar, de vez em quando na sexta-feira eu saio, um dia que dá, domingo é um dia que dá pra sair, mas de forma geral eu tenho que ter uma vida de monges, focar aqui, dormir muito bem e pra poder ter toda a minha energia e a minha voz no show, né? E agora? Quanto tempo pra colocar e tirar a maquiagem? Acho que eu sempre falo, meia hora pra fazer a maquiagem e meia hora pra tirar. Se eu quiser tirar 100%, porque é muito difícil de tirar, mas acho que uma meia hora no chuveiro esfregando é muito difícil de tirar do pescoço. Pra quem não sabe, tá assistindo pela primeira vez, eu sou pintada de verde. Eu sou pintada aqui todo o colo, as costas, a mão inteira até aqui, mais ou menos, e o rosto, a orelha, até lá dentro. E esse processo da maquiagem eu vou falar depois, um episódio dedicado a só isso, porque eu sei que é muito interessante, vocês sempre perguntam. Mas demora geralmente mais ou menos meia hora pra fazer a maquiagem, quem faz é a minha maquiadora, a Verônica. E a gente demora mais ou menos isso. Como você se sentiu ao se ver verde pela primeira vez? Qual a sensação depois de meses de ensaio ver tudo tão pronto, tão lindo? Bom, até choro. A primeira vez que eu me pintei de verde foi muito emocionante, porque foi quando tudo fez sentido pra mim. A gente estava ensaiando exatamente isso que tá aqui na pergunta. Há 2 meses, foi no finzinho dos ensaios, quando a gente começou os ensaios técnicos. Finzinho não, vai. Faltavam uns 15, 20 dias pra estreia. E a gente foi ensaiar logo depois. Eu me pintei e fui ensaiar. Então, primeiro que eu tive que me controlar muito pra não chorar. Não derreter a maquiagem na frente de todo mundo, passar vergonha. E aí eu fui ensaiar com aquilo e eu lembro que eu me olhava em cena, foi Wizard and I, eu lembro de cantar, e olhar minha mão verde. Quando eu falo isso, todos só julgam sua cor e não enxergam o seu valor. E eu olhava pra minha mão e aquilo me emocionou muito em cena, porque foi quando eu realmente me senti na pele verde da Elphaba pela primeira vez e consegui entrar muito mais na personagem, quando eu olhava para as pessoas em cena que eram diferentes de mim, que eu sou verde. Então, muito mais, me ajudou muito a contar a história da personagem e conseguir entrar de vez, assim, foi muito legal. Nas audições pro papel da Elphaba, nas audições pro papel da Elphie, você cantou as músicas do musical em inglês ou já traduzidas para o português? Vou falar um pouquinho das audições. Eu cantei já as músicas traduzidas para o português, geralmente é assim que funciona em audição. Mas de longe foi o processo de audições mais difícil que eu já fiz na vida, porque foram muitas fases, a gente acho que 5 semanas de teste, só com os monstros do teatro musical, assim, só as melhores atrizes, os melhores atores, disputando os papéis mais icônicos, né, que todo mundo tá há anos se perguntando quem vai fazer a Elphaba quando vier pro Brasil, quem vai fazer a Glinda, quem vai ser o Fiero, a gente fica imaginando o elenco, né, enfim. E então eu acho que foi muito puxado esse processo, mas eu acho que tinha que ser assim, porque eles tinham que testar a gente pra ver quem é que ia aguentar fazer um espetáculo que é tecnicamente tão complicado, e ao mesmo tempo a gente tem que ter essa parte técnica e contar muito bem a história. E, enfim, eu acho que a gente faz isso muito bem, modéstia à parte, mas é um desafio enorme de encontrar um elenco que se dê bem e que sejam bons atores, que sejam bons cantores, que tenham equilíbrio emocional para conseguir carregar nas costas esses nomes grandes, né, do teatro musical, enfim. E eu acho que a diretora fez um ótimo trabalho em selecionar o elenco. A gente não fez teste junto, o que é muito louco, é muito diferente do que eu nunca tinha feito isso. Mas eu não fiz teste com a Fabi, nem com o Jonatas, então, nem com o Lorde. Mas a diretora, obviamente, montou o Wicked no mundo inteiro, ela tem uma coisa que ela sabe que ia dar certo. E deu muito certo, eu acho que todo mundo comenta muito da minha química com a Fabi. Na verdade, a gente se odeia na vida real, mas em cena a gente consegue... A gente se dá muito bem na vida real. E isso até foi uma surpresa, porque a gente não se conhecia antes. E podia ter dado errado, mas, de novo, a diretora sabia o que ela estava fazendo e a gente se deu bem desde o primeiro dia de ensaio, assim. Então
Então realmente muito legal a gente ter uma amizade fora e dentro do palco e poder contar essa história juntas, assim, né? Porque a Elphaba e a Belinda são o sonho de, acho que, quase todas as atrizes de teatro musical. Vocês poderiam mostrar como vocês fazem para se trocar tão rápido? Bom, como funcionam as trocas rápidas? Eu tenho algumas, a Fabi também tem, acho que mais do que eu. E há uma das que acho que é a mais chata do show inteiro, dura 15 segundos a gente tem para se trocar para a Cidade das Esmeraldas. Então a gente sai de uma cena que eu tô com o casaquinho branco e o vestido azul, a Fabi tá com um casaquinho branco com sainha branca, e a gente sai juntas de cena. Enfim, tem toda uma coreografia da troca para dar certo 15 segundos certinho. Colocar a mala aqui, tirar a bolsa, uma pessoa puxa meu cabelo, a Lidu, que é minha camareira, uma pessoa que é a Simone, peruqueira, segura meu cabelo, a Lidu, minha camareira, arranca o vestido, eu tô com uma roupa por baixo, né? Coloca o vestido preto, fecha o vestido, coloca o chapéu, põe um grampo, pega a bolsa e sai correndo. Então é muito corrida. No início a gente conseguia fazer em 20, 25 segundos e agora a gente, que era durante os ensaios, aí a gente entrava atrasada, o que não pode acontecer. Mas aí é só criar essa coreografia que uma hora sai. Então hoje em dia a gente faz até sobrar não sobra, eu digo, porque realmente essa é uma que é muito apertada. Mas dá pra dar uma respirada e aí correr pra entrar em cena. É muito complicado, a gente tava risada no início, porque a da Fabi, nesse caso, é um pouquinho mais fácil. Eu sei que a dela é uma que é muito difícil, é a cena pra trocar pro X, que é quando a gente entra na escola, que ela sai daquele vestido azul da abertura e vai pra uma outra roupa, que é troca de peruca, eu sei que é bem puxado ali também. O que acha mais difícil, a nota grave do Não É Pra Mim ou as notas agudas das outras músicas? Qual a sua parte preferida do musical? Parte preferida do musical? É difícil, depende, mas fica entre No Good Deed e Defying Gravity, porque o Defying Gravity é muito emocionante, muito, muito, muito emocionante. É quando tudo muda pra Elphaba. E eu acho que na cabeça do público também é quando as pessoas torcem muito por essas personagens, né? Então é lindo de ver a reação do público no final do Defying, torcendo por ela, tipo, vai, você consegue, é lindo de ver. E qual a nota mais difícil? Não é pra mim, eu não tenho problema com grave, então é uma nota que pra mim é tranquila. Lógico que tem dias e dias, mas é uma nota que com técnica a gente consegue fazer. As notas mais agudas definitivamente são as mais difíceis, mas não as notas agudas em si. O que é difícil no Wicked é você chegar de uma cena, por exemplo, no Defying Gravity, que você tá em cena sei lá, eu praticamente não saio, então se não sair de cena, eu não consegui sempre tomar uma água, às vezes a gente tem os momentos específicos que a gente toma um golinho, mas é difícil você fazer tudo isso, tá gritando, tá chorando, enfim, tem toda uma parte emocional, e aí você chegar e ter que fazer a parte mais difícil da música, por exemplo, no Defying Gravity. Ou no No Good Deed também é uma difícil, porque tem muita correria de um lado pro outro. Então o que é difícil é achar a estamina e o fôlego pra essas músicas. E isso a gente só ganha com o tempo, né? Então os ensaios foram importantíssimos e eu sinto que cada dia é mais fácil pra mim, inclusive, conseguir cantar, enfim, eu consigo aproveitar mais. E agora? É mais difícil tirar a maquiagem da Elphaba ou da Fiona? Por incrível que pareça, dos 6 musicais que eu fiz, em 2 deles eu era pintada de verde, que é no Wicked e no Shrek, que eu era cover de Fiona. E a Fiona, quando vira ogra, ela é verde, né? Então eu tinha uma troca muito rápida no final do espetáculo, que eu tinha que me pintar de verde. Era também uma coisa de assim, 15 segundos pra pintar de verde, colocar um nariz e virar ogra em segundos. Mas é muito mais difícil tirar da Elphaba, porque é muito mais lugares do pescoço, costas, orelha, um saco de tirar da orelha e do pescoço, porque eu odeio esfregar o pescoço. Mas com certeza a da Elphaba. Como foi a conversa com o Steven Schwartz? Na verdade, não foi uma conversa, ele veio aqui de fato e ensaiou a gente. Então foi uma honra ter a pessoa que escreveu, o criador do Wicked, tá lá trabalhando com a gente, foi muito, muito bacana, muito emocionante. E ele é um fofo, assim, ele assistia, ficava na plateia, ele deu pouquíssimas notas, né, ele trabalhou um pouco de coisas de orquestra pra ficar soando do jeito específico que ele queria, que é a parte musical, né, que é o que ele mais trabalha. E ele trabalhou algumas coisinhas de música com a gente, mas ele realmente ficou muito satisfeito. Lógico, ele tinha o Adam, que é o diretor musical, que fez um excelente trabalho, então ele realmente não tinha muitas coisas pra falar. Ele assistiu e ele deu parabéns pra gente, ele falou terrific job,
que achou tudo super lindo, abraçou a gente, tirou foto com todo mundo do elenco. Então foi uma honra ter o cara aqui, assim, o cara, né? O cara não, mas aqui, de fato é isso, assim, o cara. Foi muito bacana. Quando ele chegou, todo mundo ficou meio nervosinho, assim, de como ele ia ser, mas ele, assim, fofo, tava de tênis, de bermuda, de camiseta, assim, sabe, super relax, não veio aqui de nariz em pé falando, vamos ver como é que essas pessoas, sabe, foi muito legal. E agora? A gente queria saber se você já pagou algum mico no palco que possa contar, e se não, qual mico você teria mais vergonha de pagar? Gente, eu sou a rainha dos micos do palco. Talvez as pessoas não consigam reparar tanto, mas, por exemplo, eu já caí 2 vezes no mesmo ponto no Wicked em menos de 2 meses de temporada. Que é na hora que eu vou correr pra falar com a Dorothy naquele alçapão. Eu falo, pelo amor de Deus, para de chorar, eu não aguento mais. Aí eu saio correndo pra abrir o negócio e falar, você quer voltar pra casa? E aí quando eu falo isso, eu sempre saio correndo, eu escorreguei e já caí de bunda. Me machuquei, inclusive, bati o joelho. Foi chato. Mas é porque é um momento que, como tem as bolhas da Glinda ali, o chão fica um pouquinho escorregadio, enfim. E eu também sou uma pessoa muito desastrada. Teve uma vez no Nine, nos ensaios do Nine, mas foi no ensaio, graças a Deus, eu rolei, o cenário era 2 escadas, né? Tinha uma plataforma aqui, escada pra cá, escada pra cá. E a escada que dava pra trás, que era onde a gente ia embora, era muito pequena, enfim. E aí eu rolei escada abaixo também durante os ensaios. Parou o ensaio, fiquei muito de vergonha. Todo mundo tá bem, Mira, tá bem? O Charles, Mira, tá tudo bem? E eu não sabia onde enfiar a cara. Aí na hora eu acho que, eu não me machuquei, mas eu virei o pé. E eu tava com um salto desse tamanho, eu virei o pé, saí toda ralada, o pé ralado, enfim, mas não aconteceu nada grave, eu só passei muita vergonha. Gente, eu odeio fazer esses começos e fins e etc. Bom, chegou ao final, não consigo falar nada. E agora? Bom, gente, eu respondi um pouquinho das perguntas de vocês, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. No próximo episódio a gente vai falar sobre... não me lembro. Calma. Ahá. No segundo episódio, tem uma mosca ali. No segundo episódio eu vou mostrar minha rotina, chegando no teatro, um pouquinho o que eu faço antes, que basicamente é dormir, mas tem algumas coisas legais pra mostrar. E aí o que eu faço chegando no teatro, meu aquecimento, e um pouquinho da preparação, e depois também quero fazer um vídeo só com a preparação, como eu me vertifico para o espetáculo. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais perguntas, podem mandar, porque eu quero fazer, assim, sempre um pouquinho de perguntas, talvez no final de cada episódio, ou então fazer um outro episódio só com perguntas e respostas para vocês, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, curtam, que façam tudo o que tem que fazer. Espero que vocês gostem. Beijos. Que é isso, gente? O que eu tô fazendo? Tchau!